O ano é 2011 e LeBron James recém se junta ao Miami Heat atrás de um título. Porém, quem rouba a cena na temporada regular é Derrick Rose, que lidera o Bulls para a melhor campanha desde Michael Jordan e leva o prêmio de MVP, sendo o ganhador mais jovem aos 22 anos apenas. Agora, depois de muitos anos e múltiplas lesões, muitas pessoas falam que esse MVP na verdade foi roubado de LeBron James. Porém, eu estou aqui hoje para falar de como isso é um mito e por que Rose mereceu ganhar esse prêmio naquela temporada. Agora, quanto à falta de vídeos, eu estava esperando um novo microfone chegar e ele demorou um pouquinho mais do que eu esperava. Mas eu espero que isso realmente ajude a qualidade dos vídeos a subir, porque o antigo não estava mais dando conta. Agora, com isso fora do caminho, vamos para o vídeo. Bom, eu estava meio relutante em fazer esse vídeo por um motivo. Muitas das pessoas que dizem que LeBron James foi roubado tendem a serem as mesmas pessoas que dizem que ele tem sido roubado do prêmio nos últimos 10 anos pelo menos. E é meio difícil argumentar logicamente com a maioria delas. Porém, vendo a maneira como a carreira dos dois atletas se desenvolveu, em James sendo constantemente um dos melhores, enquanto Rose quase desistiu de jogar devido às constantes lesões que continuam assobrando a sua carreira, eu acho justo defender o atleta na sua maior conquista, porque afinal, uma temporada depois, ele começaria a sofrer uma lesão após a outra e nunca mais seria o mesmo. Por isso, vamos lá. A principal história da temporada de 2010-2011 foi a criação do super time do Miami Heat, quando as três estrelas, Dwayne Wade, Chris Bosh e LeBron James, se juntariam para formar um time que era esperado dominar a NBA. Um pouco mais ao norte, um jovem atleta chamado Derrick Rose era a esperança de uma equipe do Chicago Bulls que esperava reviver um pouco do sucesso dos anos 90, e Rose, em sua terceira temporada apenas, cativaria toda a NBA jogando de forma explosiva, atacando a cesta de maneira impecável, nos presenteando com jogadas que se tornaram clássicos instantâneos, o que lhe renderia o prêmio de jogador mais valioso daquela temporada. Agora, 8 temporadas depois, algumas pessoas começaram a questionar se ele realmente merecia tal prêmio, principalmente sobre LeBron James, que estava em uma missão para ser campeão, e muitos usam como principal argumento as estatísticas. Agora, se você olhar somente os números, sim, James teve de fato uma temporada melhor. Na verdade, usando essa lógica, Dwayne Wade merecia o prêmio mais do que Rose. Porém, o problema de olhar somente os números são os outros fatores que acabam sendo ignorados. A verdade é que conforme o tempo passa e novas gerações começam a acompanhar a NBA, elas só têm as estatísticas como referência, e assim, novas narrativas acabam aparecendo, porque muitas dessas pessoas não estavam lá assistindo a liga para saber o que acontecia. Agora, embora os números indiquem LeBron como o melhor atleta, temos que considerar a situação em que os dois se encontravam e não podemos negar que a situação do jogador do Heat era bem mais favorável. Ele estava atuando no lado não apenas de uma, mas de duas das maiores estrelas da época. Wade ainda era aquele incrível atleta antes dos problemas no joelho, e muitas pessoas se esquecem do Chris Bosh, principalmente porque ele foi o que aceitou o menor papel entre os três. Porém, ele também era um jogador que poderia alterar o rumo de uma franquia, afinal na temporada anterior ele tinha médias de 24 pontos e 10 rebotes, sendo uma ameaça no garrafão. Mesmo que o resto do time não fosse nada especial, você tem que admitir que para LeBron conseguir seus pontos era bem mais fácil, afinal as defesas não poderiam focar somente nele, considerando o calibre de seus companheiros. Agora a situação de Rose era basicamente oposta à de James. A principal contratação do time naquela temporada foi Carlos Boozer, que sim, era um bom atleta, sendo 2 vezes All-Star no Utah Jazz e até sendo selecionado para um All-NBA Team. Mas sejamos realistas, em nenhum momento Boozer se compara a Chris Bosh e Dwayne Wade em seus auges. O resto da ajuda era Luol Deng, que era um bom defensor e conseguiu 17 pontos por jogo, mas também não podemos compará-lo aos 25 pontos de Wade. E Joakim Noah não era aquele mesmo atleta que estava recebendo votos de MVP em 2013. Além disso, Boozer atuaria em apenas 59 partidas, enquanto Noah jogaria em apenas 48, o que significa que por pelo menos 23 jogos, a única ajuda que Rose tinha era de Luol Deng. Estabelecendo que enquanto James tinha 2 superestrelas em seu lado por quase toda a temporada, enquanto Rose teve que jogar quase que sozinho por quase um quarto dela, vejamos o que o atleta do Bulls conseguiu. Apenas liderá-los para o melhor recorde de toda a NBA com 62 vitórias.
Isso mesmo, DeRozan foi o responsável por empatar com o recorde da temporada de 97-98 do Bulls, sendo a única temporada de mais de 60 vitórias que não contava com um tal de Michael Jordan. E ele fez tudo isso sem nenhum outro All-Star em sua equipe. Sim, Boozer teve bons números, mas ele perdeu 23 jogos naquela temporada. Mesmo assim, Rose levou a equipe para o melhor recorde da NBA, ficando à frente dos times que aparecem na tela. E tirando o Orlando Magic, que tinha Dwight Howard destruindo o garrafão, e o Dallas Mavericks, que eventualmente seriam campeões, todas as outras equipes tinham pelo menos 2 All-Stars jogando. E mesmo assim, mesmo com Derrick atuando quase sem nenhuma ajuda em uma porcentagem significativa dos jogos, ele ainda os carregou para o melhor recorde, não somente da conferência, mas de toda a NBA, ficando à frente inclusive do recém-formado Miami Heat e suas 3 superestrelas. Nós também temos que levar em consideração que nada era esperado do Chicago Bulls, não só porque Rose tinha apenas 22 anos, mas porque na temporada passada eles tinham sido apenas o 8º no leste e mesmo com poucas adições, eles acabariam a temporada de 2010-2011 sendo os líderes de uma conferência leste que tinha equipes talentosas, como o Magic, Celtics e o próprio Heat. Mesmo com múltiplas lesões entre os titulares, que resultariam em Kurt Thomas de 38 anos se tornando o principal jogador do garrafão em alguns jogos. Isso mesmo, Kurt Thomas com 4 pontos e 5 rebotes de média. Além disso, ele tinha outra grande opção no time titular, Keith Bogans, com média de 4 pontos. Então Rose basicamente tinha que não só carregar na pontuação, mas também carregar a bola na maioria do tempo, onde suas melhores opções eram Luol Deng e Kyle Korver, que ofereciam algum espaçamento. A única opção para carregar a bola além de Rose era CJ Watson, que vinha do banco, mas atuava apenas 13 minutos. Então, em grande parte do tempo, a equipe do Bulls literalmente dependia apenas de Derrick Rose para conseguir algo no ataque. Então, estabelecemos que mesmo com ajuda bem limitada, Rose conseguiu ficar em primeiro de toda a NBA, garantindo a melhor temporada fora da era de Jordan, inclusive batendo o próprio Miami Heat em todos os jogos da temporada regular. Claro que depois nas finais de conferência, o Heat ganharia por 4-1 do Bulls, mas vamos deixar algo bem claro, o prêmio de MVP é da temporada regular. Isso mesmo, para quem não sabe, o prêmio de jogador mais valioso leva em consideração apenas a temporada regular, e meio que historicamente, esse prêmio é entregue a alguém que joga em uma das equipes que estão no topo da NBA. Então vamos rever alguns fatores mais uma vez. Rose lidou com constantes lesões de seus principais companheiros por uma parte considerável da temporada. Não só ficou encarregado de pontuar, mas também de carregar a bola na maior parte do tempo de jogo. Transformou o ataque, que era apenas o 27º de toda a NBA, para o 11º e levou a equipe que na temporada anterior teve exatos 50% de aproveitamento para um time com 75%. E mais importante de tudo, transformou a equipe que foi o 8º no leste para o primeiro de toda a NBA, sem nenhum outro All-Star em sua equipe. Agora, se isso não é o suficiente para provar que Rose merecia ser o MVP daquela temporada sobre LeBron James, honestamente eu não sei mais o que falar. Não me leve a mal, eu não sou hater do LeBron, já fui, mas hoje não sou mais, até porque ele já tem muitos desses, e honestamente não há mais o que ele precise provar. Além disso, como eu falei, muitas pessoas hoje não acompanhavam a liga naquele tempo e as estatísticas são a maneira mais fácil de comparar atletas, porém novamente, elas não contam toda a história. Um prêmio de MVP não se baseia em números apenas, com outros fatores que o influenciam, como a posição do time. E mais, olhando as jogadas de Rose naquele tempo, ele comandou o time de uma maneira linda. Era impossível pará-lo e ele pontuava atacando a cesta de maneira agressiva e espetacular, o que provavelmente acabou contribuindo para seus problemas com lesões que limitaram seu jogo ironicamente. De qualquer forma, Rose foi e até hoje é o MVP mais novo da história da NBA e de forma merecida, principalmente considerando o infeliz rumo que a sua carreira tomaria depois daquela temporada. Obrigado e até a próxima.